Ora bem, hoje já estamos a chegar ao fim do percurso desta academia, já vamos na 10ª aula, na 10ª sessão. Portanto, hoje vamos fazer aqui uma breve reflexão de tudo o que a gente ouviu até agora, de tudo o que a gente tratou até agora e, no fundo, também tentarmos fazer uma reflexão, uma avaliação de como é que está o estado da arte na nossa progressão, no nosso caminho, e também para perceber se vale a pena. E começarmos a orientar agora, já temos uma ideia, já temos o conhecimento de como é que qual é a nossa profissão, quais são as atividades que a gente deve fazer, quais são as competências que temos que ter adquirido, já sabemos fazer angariações, já sabemos fazer isso tudo. Portanto, agora temos que direcionar um pouco mais, agora abrir a mente mais um bocado para a atitude. Nós temos que ter a atitude de empresários, porque nós somos empresários, e deixar de ter atitude, nem que seja resquícios, de empregado. Isto é, temos que começar também a expandir a nossa mente para o planeamento, para o foco, para o propósito, para o futuro, para nós começarmos a construir do princípio aquilo que nós acreditamos que no futuro, que seja ele médio ou longo prazo, que quando lá cheguemos o resultado está garantido. Como eu estava a dizer há bocado, o sucesso está sempre garantido. O sucesso é a consequência daquilo que nós fizemos até lá chegar. E, portanto, é um bocado isto que nós hoje vamos falar. Então, exatamente do sucesso. Como é que, no fundo, qual é a grande dificuldade que nós temos em mudar a nossa mentalidade? Tem a ver com cultura, tem a ver com aquilo que nos ensinaram e tem a ver com aquilo que nos incutem todos os dias e que nos faz com que a gente depois fique um pouco limitado. Então, como é que nos ensinaram a medir o sucesso? Para a maior parte das pessoas, quer seja na escola, quer seja na família, quer seja na sociedade, o sucesso é uma coisa que se vê, uma coisa que se ostenta. Então, normalmente, nós olhamos para uma pessoa de sucesso e dizemos assim, aquela pessoa, grande sucesso que aquele gajo tem e tal. Porquê? Porque ganha muito, tem um salário grande, ou então tem cargos e títulos que ostenta, que no fundo o torna conhecido, que no fundo ele ostenta isso e a gente olha para aquilo como um exemplo de sucesso. Agora, será que essa pessoa que tem esse salário e tem esses cargos, esses títulos, o conquistou por competência, o conquistou por crescimento, o conquistou por aquilo que construiu, pela experiência que tem, ou aquilo foi-lhe oferecido, lhe foi dado, como eu costumo dizer muitas vezes, pelo QI. Sabem com certeza o que é que quer dizer o QI, não é? O QI, para a maior parte das pessoas, é coeficiente de inteligência, não é? O QI, aqui que eu costumo brincar, é coeficiente de influência. Isto é, depende do sítio onde a gente tenha uma cunha, abre-nos a porta e nós somos lá colocados. E, portanto, em Portugal ainda existe esta questão do QI, que é o coeficiente de influência. Quanto mais influência a gente tiver num determinado sítio, mais sucesso a gente vai ter. Não é? Sabe o que é que isso acontece? O que é que traz isso? É que traz também o coeficiente de influência, também é efêmero. Isto é, a gente até cresce rapidamente, abrem-nos as portas, colocam-nos lá, só que depois há duas questões aqui que muitas das vezes nós depois temos que saber lidar, que é, quando nós lá fomos colocados, não pela nossa competência, mas sim pela nossa influência, nós vamos ser para os mandatos. Primeiro, não vamos ter vontade própria, não vamos ter autonomia, não vamos poder lutar por causas. Porquê? Porque a influência que nos é dada, que nos colocou lá, vai influenciar para a gente fazer o que eles querem, não aquilo que a gente acha que deve fazer. Então, para mim, medir o sucesso tem a ver com, como diz um amigo meu aqui de Braga, dar no batente. Isto é, começar do baixo, nem que seja, como eu costumo dizer na metáfora militar, que é, quando eu entrei na tropa, no primeiro dia
no meio daquela gente toda, houve um oficial que perguntou assim à malta: epá, o que é que vocês querem, o que é que vocês acham que vão ter aqui da tropa? O que é que vocês já querem chegar aqui na tropa? E houve um colega meu de Castelo Branco que saiu-se com uma destas assim, no meio da parada. O que é que queres ser? O que é que queres daqui? O que é que esperas daqui? E ele virou-se para ele e disse: quero ser tenente-coronel. Pronto. Tenente-coronel na tropa é só um oficial superior, que é a última hierarquia de oficiais para entrar em oficial superior. Certo? Portanto, o gajo escolheu logo lá o coeficiente de influência. Ele deve ter visto, lá eles devem ter dito que no regimento o gajo maior lá era tenente-coronel, pronto, o gajo queria ser tenente-coronel. Só que depois a seguir, o mesmo tenente-coronel, numa palestra que deu passado uns dias, disse que ninguém chega a general sem primeiro ser soldado. Então, eu aprendi logo que eu, para ter muito sucesso, tenho que ser soldado. E depois, na hierarquia da carreira, então, conforme eu vou crescendo, conforme eu vou tendo competências, ficando mais competente, ficando mais sábio e também muito mais corajoso e também com uma capacidade de trabalho maior, normalmente eu vou subir na escala da hierarquia militar. Não, o sucesso é mais ou menos a mesma coisa. E nós vamos chegar ao salário, e nós vamos chegar aos cargos e aos títulos, mas também nós primeiro temos que fazer o caminho. Então o caminho tem a ver com nós próprios, tem a ver com a nossa saúde física, tem a ver com a nossa saúde mental, tem a ver com a nossa capacidade de nos darmos aos outros e de nos pôr ao serviço dos outros, aquilo que o Valírio diz, amar o que faz, é a gente apaixonar-se por aquilo que faz, de tal maneira que está sempre disponível para ajudar os outros a fazer o mesmo que a gente faz, certo? É ter tempo livre, porque o tempo é a única coisa que a gente não consegue comprar, e depois com isto tudo, não é? Então, por consequência, vão vir os cargos, os títulos e os salários, e aí a gente sabe viver à grande e à francesa. Porquê? Pá, porque a vida é muito mais do que escravatura. Eu conheço muita gente que até tem muitos cargos, muito salário muito alto, mas não vive. Porquê? Porque não tem vida própria. Tá? Então, isto é muito importante nós percebermos. Quando nós percebemos isto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que nós abrimos a nossa mente e nós próprios vamos à procura do conhecimento, vamos à procura de queremos sermos bons, vamos ser capazes de perder o medo e de sonhar alto. Nós vamos começar a sonhar alto. Mesmo que nos chamem malucos, não é? Mas nós vamos ter essa capacidade, essa coragem. E quando isso acontece, nós vamos tornar-nos atrativos. Quando nós nos tornamos atrativos, outras pessoas querem ser como nós, então vão se juntar a nós. E quando as outras pessoas se juntarem a nós vamos ter sucesso. E vamos ter salário, e vamos ter títulos, e vamos ter cargos. Porque aqui ninguém faz nada sozinho. Quer seja nesta companhia, quer seja nesta atividade. Ok? Portanto, este era o primeiro preâmbulo que eu queria, a primeira reflexão que queria fazer, porque hoje vamos andar aqui à volta do que é esta história do sucesso. E para isso, eu vou-vos pedir então, vamos ouvir aqui um amigo que nos vai falar um pouco sobre isso, porque ele é muito mais apto do que eu e tem muito mais capacidade que eu e também pode nos ajudar muito mais do que eu nesta reflexão. Você já conhecem o tipo, já não é a primeira vez, portanto, já estamos em casa. Vou-vos dar a fórmula do sucesso. Hã? Estavam preparados para isto? Espetacular. Vinha um seminário de vendas e agora o gajo diz que me vai dar a fórmula do sucesso? Ainda mais um gajo do Benfica? Como é que ele sabe? Ele nunca viu isso. A bola não é tudo na vida, hein? É uma parte importante, mas não é tudo. Então vamos começar com a fórmula do sucesso. Ou melhor, vamos começar com a fórmula do fracasso. Para que nós saibamos o que é que nos aproxima do sucesso na vida, é fundamental percebermos o que é que nos afasta do sucesso. Faz sentido ou não? Portanto, vamos começar com a do fracasso. Para pormos em perspectiva a do sucesso, vamos começar com a do fracasso.
E a forma do fracasso, eu vou-vos pedir que tomem nota, não vai eu ter razão. Só por descargo de consciência, não é? Só por descargo de consciência tomem nota. A fórmula do fracasso são alguns maus juízos, ou alguns erros de juízo, repetidos ao longo do tempo. É tão simples como isto. Aquilo que dá barraca na nossa vida tem sempre a ver com maus juízos que nós repetimos ao longo do tempo. Vou-vos dar um exemplo. Eu ontem cheguei ao Porto, deviam ser quase 8 horas. A minha equipa atrasou-se a sair de Lisboa. Eu vinha de Viana do Castelo. A minha equipa atrasou-se a vir de Lisboa e eu tive que ir jantar sozinho. O que é que me deu para ir comer? Não é? Assim, uma coisa rápida, no Porto. Não é? O que é que me deu para ir comer? Uma francesinha. Vocês adivinharam logo. Uma francesinha. Vou comer uma francesinha. Fui comer uma francesinha. Vocês acham, e comi aquela especial, que leva um ovo em cima e camarão, e um espetáculo, com uma imperial, com um fino, não é? Vocês aqui chamam fino. Com um fino. Vocês acham que se eu me tivesse pesado depois de comer a francesinha, que eu estava mais gordo? Não estava, não é? Estava igual. Então quer dizer que eu hoje posso ir comer outra. Verdade ou não? Hã? E amanhã outra. Não. Porquê? É? Então o que vocês estão a dizer é que eu posso fazer um disparate uma vez, não posso é repeti-lo ao longo do tempo. É isso? É interessante. Porque essa é a forma do fracasso. Se eu repetir os maus juízos ao longo do tempo, o resultado vai ser qual? Vai ser dramático. Porque engordar é o menor dos meus problemas. Se eu comer francesinhas todos os dias, engordar é o menor dos meus problemas, porque eu vou morrer disso. Verdade ou não? Eu vou morrer disso. Aquilo faz mal. Não é? É bom, sabe bem, mas faz mal. Portanto, engordar é o menor dos meus problemas. Eu posso cometer um erro uma vez. O universo tem este mecanismo de proteção. E serve para nos proteger, como diz o nome. Tem um mecanismo de proteção. Eu posso cometer erros e não me são imediatamente fatais. Só me são fatais se eu repetir estes erros ao longo do tempo. Estes maus juízos. Que é eu comer uma francesinha, fui-me pesar e digo, não, estou igual. Qual é o problema? Então amanhã posso comer outra. E no dia a seguir, e no dia a seguir, e no dia a seguir. Ao fim de 6 meses, eu começo a ter resultados negativos. Ao fim de 6 anos, eu tenho um problema sério. Ao fim de 60 se calhar é muito, mas ao fim de 30 provavelmente eu morri disso. Portanto, alguns erros de julgamento, alguns erros de juízo repetidos ao longo do tempo dão um resultado dramático. Mas ainda assim nós continuamos a repeti-los e alguns deles nós sabemos que são maus. Não é? Alguns deles eu sei que isto me está a fazer mal, mas até arranjo uma forma de racionalizar para explicar que, afinal, eu posso continuar a fazer isto que não é assim tão mau como isso. Se eu não pensar muito nisso, pode ser que não seja assim tão mau. Mas é isto que conduz, quer nas nossas empresas, quer na nossa carreira, quer na nossa vida pessoal, a resultados dramáticos. São erros de juízo repetidos ao longo do tempo. Ok? E agora que já percebemos o que é que nos afasta do sucesso, podemos perceber aquilo que nos aproxima do sucesso. E se tomaram nota da fórmula do fracasso, eu vou-vos pedir que tomem nota com ainda mais cuidado da fórmula do sucesso. E vou-vos pedir, inclusivamente, que vocês sublinhem algumas coisas que são importantes na fórmula do sucesso. A fórmula do sucesso é tão simples como a fórmula do fracasso. E a fórmula do sucesso, então, são algumas práticas simples, e vou-vos pedir que sublinhem a palavra simples, algumas práticas simples, repetidas diariamente, e vou-vos pedir que sublinhem a palavra diariamente, de forma disciplinada. Algumas práticas simples, repetidas diariamente de forma disciplinada. A fórmula para o sucesso é qualquer coisa tão simples como isto. Se eu, em vez de ter ido comer a francesinha, tivesse resolvido comer uma sopa, uma salada e uma peça de fruta, eu pesava-me no final e o resultado era o mesmo, verdade ou não? Mas é uma prática simples, porque é fácil, toda a gente sabe que sopa, salada e fruta faz bem, principalmente à noite. Toda a gente sabe isso e toda a gente pode fazer. A questão é quantos de nós é que fizeram isso ontem à noite?
se fizermos um mau juízo, se fizermos uma prática simples. E é simples, toda a gente pode fazer, toda a gente tem acesso e toda a gente sabe. A questão é que nós não fazemos. Porquê? É mais um dos mistérios insondáveis da humanidade. A maior parte das coisas que nós precisamos de fazer, nós sabemos quais são e não fazemos na mesma. Verdade ou não? Querem um teste? Vocês são capazes de pensar em 3 coisas que vocês sabem que deviam estar a fazer e não estão no que respeita à vossa atividade profissional? Alguém não é capaz? 3 coisas. Todos vocês estão a pensar provavelmente mais do que 3. Algum de vocês não é capaz de identificar 3 coisas que sabe que devia estar a fazer e não está no que respeita à sua saúde e forma física? Algum de vocês não é capaz de identificar? Todos vocês estão a pensar provavelmente mais de 3. Algum de vocês não é capaz de identificar pelo menos 3 coisas que sabe que devia estar a fazer e não está no que respeita aos seus relacionamentos amorosos, familiares, sociais. E mais uma vez, todos vocês estão a pensar provavelmente mais do que 3. Ou seja, a maior parte das práticas, ou se calhar as coisas mais importantes, nós até as sabemos. Nós até sabemos que devíamos estar a fazer e não estamos. Porquê? É mais um dos mistérios insondáveis da humanidade. Okay? O desafio maior é fazer aquilo que nós já sabemos que temos que fazer. É claro que quanto mais conhecimento nós tivermos, mais coisas nós sabemos que devemos fazer. Quanto mais nós estudarmos, mais educadas são as nossas escolhas. Mas o desafio está sempre em fazer. E por isso estas práticas são simples. Não é preciso uma licenciatura em Física Quântica para eu saber que, em vez da francesinha, o que me ia bem era a sopa de legumes, a salada e a peça de fruta. E já agora sem o fino. Um copo de água. Não é preciso uma licenciatura em Física Quântica para saber isto. Não é preciso uma licenciatura em Física Quântica para eu saber que tenho um determinado número de contactos comerciais que tenho que fazer todos os dias. Verdade ou não? Vai ser diferente dependendo dos vossos negócios. Mas se eu não tiver a fazer contactos comerciais, eu vou conseguir